nos envolva em sua serena paz, mais uma noite abençoada, né? Podendo assistir esse caso, essa pequena animação espírita de Chico Xavier, né? Com o tema Chico Xavier e a doação da cesta básica. Agradecer a esse grupo espírita, né? Luz no Caminho, que nos proporciona esses desenhos tão bonitinhos, né? Nós pegamos de três diferentes, mas a inteligência artificial trabalhando para o bem, como a gente fala, né? Quando a gente viu a historinha, a entrega da cesta básica, aquele irmão falando que a irmã não precisava, lembramos daquela outra que nós fizemos também, né? Da ponte que as pessoas ficaram chateadas porque o Chico não levou nada, né? Então nós falamos de julgamento. Hoje, quando a gente olha para essa animação, a gente já pensa logo, né? Poxa, por que que ele julgou, dizendo que a mulher tem casa de aluguel, tal? E a gente olha muito para o Chico dizendo, né? Olha, ela está plantando o que ela vai colher. Mas aí eu parei para pensar, e assim, a resposta do Chico também se direcionou ao nosso irmão, né? Porque quando a gente planta ali um julgamento, uma indiferença, alguma coisa que pode não pode gerar uma maledicência, nós também estamos plantando e vamos colher. Então hoje a gente vai falar do trabalhador espírita, porque de julgamento nós já falamos outro dia, né? Como eu falei sempre assim, não dá para a gente pegar o desenho e colocar todos os ensinamentos que ele mantém. A nossa ideia é que a gente pegue um tópico desse para a gente estar conversando à noite, e traga como ponto principal o desenho. Então, o trabalhador espírita está lá no Evangelho, a gente já cansou de falar essa frase, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, o julgamento aí, ele acaba sendo uma das nossas más inclinações desse mundo de provas e expiações. E quando nós falamos de julgamento, eu lembrei que na segunda carta aos Coríntios, né? Paulo de Tarso, no capítulo 10, ele vai, no versículo 8, ele vai nos dizer, né, que ele se vangloria, né, que ele glorifica o poder que Deus nos dá e que Deus nos deu todo esse nosso potencial para edificação e não para a nossa destruição. Então, essa citação de Paulo, que eu citei lá no julgamento, ele vai falar desse poder que nós temos dentro de nós, né? Porque nós somos pessoas com potencial. Esse poder dado por Deus, ele veio para que nós usemos ele para edificar e não para destruir, né? Então, Paulo vem trazer aí, enfatizar a importância dessa obediência que nós devemos ter ao Cristo e aos ensinamentos do Cristo. Então, nós falamos de julgamento. Aqui nós poderíamos pegar o desenho e falar assim: puxa, por que que esse irmão está julgando, né? E o Chico dá uma resposta bem clara: cada um é responsável pelos seus plantios. E nós também estudamos no item lá quando eu falei em julgamentos, naquela que Chico levou água fluidificada porque ele não tinha alimentos, nós também, eu trouxe a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 versículo 21 quando ele fala assim: examinai tudo e retende no bem. Então, se eu examinar tudo nessa historinha, a mulher tem casa alugada, tá ali na fila, querendo a cesta. Se eu for me reter no bem, é o que o Chico falou. Ela vai levar a cesta, porque quem tem que esclarecer e prestar isso é entre ela e Deus, e não nós que estamos ali fazendo o nosso trabalho. O que que era reter o bem, né? É fazer o que a gente se prontificou a estar fazendo ali no trabalho naquele dia. O bem é se doar ao próximo. Por quê, gente? Porque quando julgamos, erguemos barreiras que nos impedem de experimentar este amor incondicional que o Cristo nos trouxe. O amor incondicional e a compaixão. Isso nos impede de experimentar esse amor e a compaixão, que são fundamentais para a gente evoluir. Então, a água na boca, né? O não julgamento, em vez de nos aproximarmos dos outros com simpatia, com empatia, né?
criamos divisões que alimentam o nosso ego. Poxa, olha lá, ela está na fila e nem precisa. Então, você não está tendo empatia, né? Você está criando antipatia entre os outros e nos afastam da nossa paz interior. Por quê? Porque não sabemos as reais necessidades das pessoas. Às vezes o dinheiro do aluguel é para pagar um hospital de alguém da família, a gente não sabe, não dá para julgar, não é verdade? Mas nós acreditamos que o nosso julgamento estará sempre ajudando. Então, esse irmão achou que ele estaria ajudando a fraternidade, que sobraria uma cesta para outras pessoas, mas aí a gente tem que parar para pensar. O meu posicionamento está ajudando a quem, né? Porque o trabalhador espírita, olha, como diz Kardec, esforça-se para transformar-se uma pessoa moralmente melhor, domando suas más inclinações, geradas pelas imperfeições milenares que todos carregamos na alma imortal. Estamos no mundo de provas e expiações. Quando falamos alguma coisa, até nos arrependemos, não é? Muitas vezes. Aprendemos agora a calar, a silenciar, a colocar água na boca. Qual foi a resposta do Chico ali? Ele diz que ela está treinando para a próxima encarnação. Colhemos o que plantamos. Então, tanto vale para a moça que se não precisa porque tem casa de aluguel, hoje ela está pedindo, amanhã ela vai estar entrando na fila para pedir novamente por uma necessidade. Mas vale também para esse trabalhador espírita, que acabou julgando, né? Porque se a pessoa está ali, é entre ela e Deus. O nosso papel de trabalhador espírita é fazer o bem, é dar o amor incondicional, é nos colocarmos no lugar do outro, porque isso é fundamental para a nossa evolução. Então, a caridade, que é quando a gente dá e sai aqueles eflúvios do nosso coração, como diz Leon Denis, é ajudar de coração aberto sem julgar, porque nós não sabemos o que está por trás daquelas pessoas. Eu gosto muito de um texto de uma jornalista que nem é espírita, mas ela traz esse texto, eu peguei alguns parágrafos dele, né? Ela diz assim: há quem se diga espírita. Então a gente vai pensar que ser espírita não é apenas consumir as obras, né, para ter cultura e conhecimento, é transformar tudo que isso que a gente estuda, as mensagens, em lições vivas para a nossa mudança, né? Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer, né? Só sair da boca. Então ela traz assim um texto muito interessante. Ela fala assim, ó, há quem se diga espírita apenas porque são ávidos leitores de Zíbia Gasparetto, apreciam o seriado Médium, assistiram ou estão assistindo na novela da tarde, né, a novela A Viagem, ou acreditam, né, que nas suas últimas reencarnações viveram como faraós e rainhas do Egito, né? Ninguém faz uma regressão e volta a ser pobre. Já repararam isso? Aliás, quando se designam de espíritas, pode-se até respirar feliz, pois há quem se auto-intitule de kardecista, como se o espírita seguisse a pessoa Kardec e não a obra dos espíritos que Kardec decodificou. Há quem se diga espírita, sem jamais ter lido um livro espírita ou o Evangelho segundo o Espiritismo. A codificação toda, então, nem se comenta, e sem nunca ter se comprometido com o Evangelho no lar, porque esquece o dia, algo sempre dá errado, ou parece até que está falando sozinho. Muito interessante esse texto, né? Há quem se diga espírita, mas ainda faz o sinal da cruz, diz amém ao final das suas preces, repete orações decoradas, chama Maria de Virgem, bate cartão no cemitério em dias de finados, batiza seus filhos em outra religião, por apego ao rito ou ao medo dele ser considerado pagão, e casa-se na igreja com a justificativa de que Deus está em todo lugar. E ele está. Mas é ilógico caminhar por duas estradas ao mesmo tempo, especialmente quando se contradizem o trajeto. Então, assim, estudar espiritismo e não saber que essas coisas são dogmas criadas pelos homens é porque ainda precisa estudar, né? Então, não é espírita. Há quem se diga espírita porque vai ao centro espírita buscar o passe e a água fluidificada. E de boa vontade ouve a palestra esclarecedora sobre valores morais imprescindíveis à transformação íntima. E na saída compra ou empresta um romance, retornando ao lar
certo de que fez tudo o que podia. Então, a estrada, né? Da ação material e a outra estrada, que é a aplicação de tudo isso na prática, muitas vezes não acontece, né? Aí ela fala assim: há alguns pobres espíritas que se deixam levar pela vaidade, achando que são privilegiados por serem médios, palestrantes, dirigentes do centro espírita, usam o evangelho como uma Bíblia. E para essas pessoas, a assinatura nobre numa obra é a garantia de verdade e por isso não precisam ser questionados. Eu lembro sempre daquele livro, né? Reforma Íntima Sem Martírio, né? O autor é uma pessoa que trabalha com muitos textos, mas aí a gente que conhece o Espiritismo, a gente fala como ter uma reforma íntima no mundo de provas e expiações sem sofrimento. É muito contraditório, muito difícil, não é mesmo? O verdadeiro espírita realmente o é, repetindo ainda uma vez mais Kardec, reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços em domar as más inclinações que ainda carrega. Temos muita gente. Mas também o é, o espírita, porque estuda a codificação inteira e, além dela, busca completar seu conhecimento estudando obras sérias, discutindo, comparando, usando a razão, nada aceitando sem refletir a respeito. Então, eu estudar André Luiz, os livros, todas as psicografias do Dr. Bezerra de Menezes, não é? Estudar, aprender com estes irmãos, né? Então tá lá, aqueles que se dizem espíritas, mas ainda caminham paralelamente ao espiritismo, então ora eu sou católico, ora eu sou espírita, também são bons cristãos. Pessoas boas fazem toda a diferença, mas não são espíritas. Se a gente se identificou com alguma coisa aqui, porque ainda faz, somos bons cristãos, somos bons, mas somos simpatizantes, porque os espíritas mesmo não fazem mais nada desses ritos, né? Então, o que é ser espírita, né? Significa seguir os ensinamentos da doutrina, combinando a filosofia que a gente encontra ali nos estudos, a ciência que a tudo define, né? E a religião, promovendo o autoconhecimento, praticando a caridade e com isso buscando a sua evolução espiritual. Parece pouco, mas não é. E aí a gente viu semana passada o Jorge trazer aquela historinha do Chico falando que era mal e exemplificando para aquela irmã que nós somos como um muro e que se atirarem pedras e nós tivemos buraco, não estivemos protegendo aí os nossos buracos, todos temos no mundo de provas e expiações, o mal com certeza vai entrar em nós. Isso para o ser humano que está aprendendo a buscar agora a sua religião. Mas para nós, trabalhadores espíritas, eu escrevi aí que no mundo de provas e expiações, o nosso buraco aí, esse buraco, ele está mais embaixo, né? Porque ele depende da reforma e da mudança pessoal de cada um. Mas a pergunta é: por que o caminho reto, então, é tão difícil, né? A gente viu ali um irmão espírita trabalhando com muita boa vontade, mas fazendo uma coisa que demanda uma má inclinação nossa, né? Que é julgar o próximo sem saber da vida deste próximo mais próximo. Lembrei e citei que eu ganhei um livro há um tempo atrás, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O diabo é um tio que passa alguns conhecimentos a um sobrinho. É meio é meio da gente dar risada, porque esse são várias cartas, e ele vai auxiliando a tirar sempre o pior, que o sobrinho tire sempre o pior das pessoas. Então a mãe está doente e acamada, ele transforma tanto o pastor como o cuidador da mãe, para que ele vá lá, que ele tire proveito daquelas situações. Não é um livro espírita, mas é um livro que nos mostra por que os nossos buracos ficam tão abertos, né? Aí, buscando um livro espírita, eu achei no Ação e Reação, André Luiz e o irmão Silas falando sobre os Vingadores do Umbral. Eles descrevem lá como eles são organizados, sabe? Que são obreiros, são verdadeiros obreiros. Assim como nós queremos nos transformar obreiros a favor da luz, eles são obreiros em oposição à luz. E Humberto de Campos, esse irmão X, né? Que nos traz assim uma que é outro, quem é espírita e não conhece,
precisa ler, precisa buscar conhecimento, nos traz, no capítulo 38 desse livro Contos dessa e da Outra Vida, um livro muito interessante que eu já indiquei, no capítulo 38 o tema Decisão nas Trevas, que vai mostrar, como todos esses livros que eu citei, que o nosso buraco como espírita realmente ele está mais embaixo, porque a gente começa a entender o porquê que damos, porquê que os nossos muros começam a ficar esburacados. Então, quando aquele irmão chegou para o Chico e disse: Olha, aquela ali não precisa de cesta, ela tem casa de aluguel, tal, ele mesmo acabou deixando com que caísse alguns tijolos ali da sua parede, tá? E aqui Humberto de Campos vai nos mostrar como essa influência para o trabalhador espírita tem uma grande significância, né? Eu não vou trazer o texto inteiro e vou contar. Me perdoem quando eu não leio, né? A minha hiperatividade me permite que eu não leia todo o parágrafo. Esse pedacinho é importante ler, mas o outro eu vou contar para não ficar cansativo. Então, nessa decisão nas trevas, o organizador ali das obsessões, que são vingadores do umbral extremamente organizados em oposição à luz, como diz André Luiz e Silas, está lá. Ele começa, é uma reunião e está lá essa reunião desses vingadores, né? Caros companheiros, atualmente o nosso problema intrincado é o espiritismo. Ensinamentos renovadores em toda parte, horizontes claros na mente humana. Aí, alguém que se intitula um observador das trevas fala: Isso mesmo, uma verdadeira lástima. Aí o organizador das obsessões diz: os espíritas criam uma atmosfera semelhante à que se conheceu nos tempos do Cristo, não se conformam à fé expectante dos santuários, quer dizer, não se conformam de ir só uma vez por semana na igreja, né? Não há meio de isolá-lo nas preces inativas, não tem como fazer prece contra eles. Por mais sugerimos encantamentos com melodias, aromas, rituais e painéis, esses dogmas que o Espiritismo não tem, mais se afastam dessas seduções magnéticas, atirando-se ao exercício do bem. Então, o espírita aprendeu que, em vez de ficar acendendo vela, né, colocando cheirinho na casa, rezar e fazer o bem é o que vai lhe fortalecer. Ao invés de arcas místicas, preferem tijolos para casas beneficentes. Em vez de se ajoelharem, eles caminham, trocam perfumados ungüentos, né? Esses ungüentos, essas poções por suor desagradável, desde que possam servir aos semelhantes. Então, aquilo que a gente sempre fala, tá triste, tá arrasado, vai fazer o bem para alguém que está na rua, vai entregar comida para quem tem fome, que você levanta. Quadro igual ao da época de Jesus, em que se realizavam caravanas de socorro aos infelizes, onde os infelizes estivessem. Sabem vocês que tudo isso ocorre em prejuízo nosso, de vez que precisamos da energia dos homens tanto quanto o homem necessita dos recursos do boi. Quer dizer, tanto quanto o homem se alimenta da matéria, as equipes do umbral precisam das nossas energias. Aí um obsessor exaltado fala assim: convém a guerra declarada, provocação de casa em casa, né, de fraternidade em fraternidade. Aí o organizador das obsessões fala assim: bobagem, perseguição é benefício aos perseguidos, deve ser feita apenas na nossa própria família, quando quisermos acordar um companheiro e torná-lo mais vantajoso. Então, eles estão dizendo aí que eles vão pegando de pouquinho em pouquinho quem eles conhecem, né? Infiltrando ali naquele irmão a discórdia e não dentro de uma fraternidade. É um obsessor violento diz assim: pode-se promover o extermínio de todos, né? Desastres, envenenamentos, um veículo motorizado é a morte. De galochas, um medicamento mal dosado patrocina a desencarnação por descuido. Então, quer dizer, olha até onde esses irmãos e organizadores podem ir. Mas aí, um vampirizador experiente entra no assunto e vai contar para eles, que eu falei que eu não vou ler o texto todo, mas vocês vão gostar muito de ler, que ele tem um projeto que parece viável, que seria fácil treinar alguns milhares de companheiros das trevas para a hipnose em larga escala e faremos que os espíritas se acreditam santos de carne e osso. Então ele vai falar que eles vão mobilizar uma legião que vai chegar perto do trabalhador espírita e vai ficar soprando ali para ele que ele é maravilhoso, que ele é bom, que ele não precisa ter pressa, que ele tem a encarnação inteira para se melhorar, tá?
e que eles não precisam se preocupar tanto com os desencarnados e com os encarnados, que eles estão acima de tudo isso e que Deus já os atende porque eles são trabalhadores, ou seja, ele vai encher a bola, né, destes irmãos, que são aqueles irmãos que logo que chegam querem fazer tudo, né? E a cada vez que são elogiados, enchem o seu ego, são inflados pelo seu ego. Então, eles estão dizendo aí que eles sabem fazer tudo isso, né? Em suma, há regiões que possuem santos de pedra ou gesso, mas nós, com a epionose na base da ação, acabaremos improvisando neles santos de carne e de osso por fora, enquanto prossiga nas condições de homem e mulheres por dentro. Creio que desse modo, enquanto estiverem preocupados em preservar a postura e a máscara dos santos, não disporão de tempo algum para os interesses do espírito, ou seja, vamos encher a bola dos caras, né? Vamos falar que eles são ótimos, que a palestra dele é maravilhosa, que ele é um excelente pai de família, que o espiritismo, né, o fez uma pessoa melhor. Olha isso, gente. Aí o organizador de obsessores fala: excelente, excelente, e mostra um sorriso, né? Até que enfim, mãos à obra. Por que que eu quis trazer este texto, né? Porque essa zona umbralina, ela faz parte do mundo de provas e expiações. Olha o que eles falam lá, que o espiritismo traz problemas, que o espiritismo projeta a luz e alarga horizontes para a pessoa se modificar moralmente, né? Mas eles dizem, vamos hipnotizar e sugerir a santificação. Terão um miolo, né? Terão um miolo ali, miolinho, né? Que não retrate Jesus, né? Então, esses textos aí, tanto até do livro do diabo, como doação e reação, como esse do irmão X, são textos que nos esclarecem muito, que trazem muitas reflexões para quem é trabalhador espírita, né? Olha o que eles queriam incutir ali no miolo mole, como eles dizem, que se não deu certo agora, deixa para depois. Você é excelente deixar para depois. Que os espíritas têm muitas encarnações, não precisam ter pressa para encontrar o caminho reto. Sabe aquela frase? Na próxima encarnação eu quero, né? Na próxima encarnação eu faço, na próxima. Se nós vivemos de próximo e esse pensamento nos passa, é porque alguém conseguiu tacar uma pedra no nosso buraco, né? Que já nos trouxe uma reflexão. O espírita que não espera se deparar com nenhum desgosto ou provação, não entendeu nada do seu ciclo evolutivo, né? Então, quando a gente fala, poxa vida, eu vou na casa espírita, eu trabalho tanto, e agora eu estou com essa doença, ou agora eu estou desempregado, o espírita que não entendeu isso, ainda que nós estamos no mundo de provas e expiações, ele não entendeu o seu ciclo evolutivo, né? Então, ele tem que rogar, mais uma vez, como está lá em Mateus, a gente vê lá, ó, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quer dizer, nunca vai existir um número tão grande de ceifeiros no mundo de provas e expiações que cubra esses irmãos que tentam atirar pedra, né, aí no nosso muro. São poucos os trabalhadores. Nós temos que nos esforçar para que o alto conte conosco a partir de agora e não deixar nada para depois. Temos e sentimos falta de irmãos para essa luta. Então a gente vê muito assim, olha o nosso grupo, né? O máximo que a gente tem aqui é 7, 8, né? Embora eu estava conversando com, falei para o Volpo essa semana, quando eu não mando os vídeos, as pessoas cobram, porque mandam para os primos, tal. Então, a gente tem um grupo grande que ouve, né? É uma luta nossa, mas muitas vezes é uma luta desses irmãos que não querem ver a luz também, né? Mas nós temos que trilhar o nosso caminho mesmo assim, pensando naqueles outros irmãos que construíram o espiritismo até aqui, não é verdade? Mãos ao serviço árduo, como Paulo e tantos. Como a gente vai pedir isenção desse trabalho? Como não entender que a Terra é um mundo de desafios necessários e que nós seremos sempre desafiados? Aí comentei a obra de André Luiz e tem uma fala dele que fala assim: perigoso nos é guardar a cabeça cheia de sonhos ideais enquanto as mãos se conservam inoperantes. Então, essa frase de André Luiz capta todo o texto do Irmão X. O perigo que é você ter ideias de que você é bom, que você é espírita, que você está protegido, e esquecer que o espiritismo é um trabalho duplo na parte material e na parte espiritual, né?
Então vamos lá, o espírita, o dirigente ou presidente que não espera nenhum tipo de desgosto ou aborrecimento na vida, ainda não aprendeu a lidar com o ser humano, né? Então tá lá, condições para a próxima encarnação, como diz o Chico ali, né? Então quando eu vi a historinha, é óbvio que no primeiro momento a gente já pensa na mulher, né? O Chico falando, olha, ela tá treinando para a próxima encarnação dela. Mas quando ele falou, ele também falou para o nosso irmão que veio contar a história. Ele quis dizer, olha, ela está plantando e vai colher. Então, nós também plantamos quando julgamos e vamos colher, né? Então, o trabalhador espírita, ele tem sempre que levar um ensinamento para a vida dele. Para que mudança pessoal ele pode fazer? Que próxima encarnação ele quer, né? Porque o trabalho na série espírita é imenso e nós devemos pedir a ajuda do Pai, porque nós sabemos que somos poucos os trabalhadores. Temos que trabalhar, viver uma experiência prática do Espiritismo. O Espiritismo teórico, ali só na leitura todos os dias, ele é lindo, mas precisamos de mãos operantes, né? Como a gente viu ali o trabalho da cesta básica, sem julgamentos. Trabalhar para que esta treva que o irmão X trouxe não nos alcance, não faça buracos no nosso muro. Quando julgarmos, quando julgamos, tá? Espíritos da sombra nos influenciam. Roberto de Campos nos traz esse texto para estarmos atentos, porque o trabalho espírita precisa combater os enganos causados pelos nossos julgamentos, que nos afastam da simpatia e nos afastam do bem. Então, quando a gente fala em trabalhadores, e a gente fala assim, ah, mas eu sou um humilde trabalhador, né? Eu não sou, imagina, quando eu tiver uma esfera mais elevada, e lembrei, no livro Sexo e Destino, eles trazem um irmão, Pedro Neves, coordenador espírita reconhecido, um trabalho fantástico, anos trabalhando no nosso lar, e que André Luiz percebe que ele tem alguma coisa que o incomoda, e sabe, conversando, são questões íntimas, né? A esposa e os filhos amados acabam casando, ela prometeu a ele que não casaria com ninguém, mas um dos primos insiste muito, e ela casa. Existe ali no meio dessa história sexo desregrado, riqueza, né? Eles transformam o dinheiro dele, mas essa posse de dinheiro do padrasto faz com que os filhos fiquem desregrados. Tem uma filha que é totalmente espiritualizada, mas está com câncer. Interessante desses livros do André Luiz, que eu lembro muito bem que a Laudine não gostava de ler, e ela ouvia as histórias. Esses dias, para relembrar, eu busquei dar uma ouvidinha rápida nas histórias. Então, quem quiser, tem lá os episódios todos, tá? Dos livros, quem gosta mais de ouvir. Eu prefiro ler. Nos Obreiros da Vida Eterna, também lembrei do irmão Gotuso, trabalhador médico, né? Acho que é psiquiatria a área dele. Ele trabalha em regiões sombrias de recolhimento de irmãos lá no umbral, os desestruturados mentalmente. Mas André Luiz percebia que ele não se recolhia nas altas esferas, porque lá funciona assim. Uma semana fica um administrador, aí ele vai para as esferas mais altas fazer estudo e tal, e na outra semana eles trocam, eles se revezam. Só que Gotuso, ele não queria se revezar. E quando ele se recolhia na crosta terrestre. E André Luiz se aproxima dele, né? A Lagotuso apresenta as questões e começa a conversar, a tentar tirar dele por que que ele prefere ir. Ele fala que é porque a terra é muito linda, tem rios, riachos, que ele nunca viu uma paisagem daquela, mas se soltando um pouco mais, ele fala que ele se prende à terra por mágoa de familiares, tá? É muito bonito esse livro, né? É o que a gente fala, André, as obras de André Luiz, elas são difíceis, porque quando ela vai falar de como essas ondas acontecem no cérebro, no organismo, é muito científico e aí a gente fica meio confuso. Mas as histórias são muito bonitas, né? Então ele era muito ativo, Gotuso, na espiritualidade. Lá no capítulo 9, a mãe espiritual dele o visita. E aí eu peguei alguns pedaços daí para a gente ver que os nossos irmãos que estão em evolução também se permitem esses buracos em alguns momentos. Porque os obreiros da sombra, eles são trabalhadores muito organizados, como André Luiz falou lá atrás com Silas, né? Então a mãe aparece e fala: Filho, serei breve.
Ouça desapaixonadamente sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores íntimas se cristalizam, impedindo a penetração da luz no campo interno. Então, essa fala da mãe serve para a gente. Aquele momentinho de raiva, aquela vontade que eu tive de dizer que aquela irmã que está na fila não precisa da cesta básica, porque ela tem casa de aluguel, tem carro próprio, sei lá o quê, são situações que cristalizam na gente. Se a gente não fala e se liberta disso, nunca teremos, todas as pedradas que baterem no nosso muro voltarão. Do contrário, não é assim que funciona, né? Ó, então, fora do trabalho, tanto Pedro Neves como Irmão Gotuso tinham um trabalho lindo. Por fora, um trabalho lindo. Mas e por dentro? Essas pequenas questões ainda pegavam neles. Então, eles trabalhavam a caridade essencial, né? O que é a caridade essencial? Está lá no livro Vinha de Luz, né? É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, em Jesus, para que ele viva em nós. Então, Jesus não falaria, né, que fulana tem casa de aluguel, não dê a cesta para ela. Fulana não faria um terço do que nós vimos. Pedro Neves, ele chega agredir numa reunião mediúnica o cunhado, que eu até coloquei mais para frente, se encontravam em zonas de prostituição com raiva por ele estar fazendo aquilo com a filha. Então, veja, espíritos irmãos que têm um trabalho já de nível evoluído e que as trevas, os obreiros das trevas, se encarregam de fazer alguma coisa com eles em algum momento, né? Trabalhador dedicado, eles são trabalhadores dedicados. Eu, o trabalhador dedicado, a principal tarefa do trabalho espírita é a reforma de si mesmo, né? É buscar ter uma versão cada vez melhor. E essa versão cada vez melhor eu vou buscando aí quando eu trabalho a caridade. O livro Voltei também, que nós já lemos até como lição de casa, que traz, né, irmão Jacó, lembra, pelas mãos do Chico, ele descreve as experiências que surpreenderam o autor no processo de desencarne, né? Ele ficou assustado, ele era um irmão, irmão Jacó, ele fazia de tudo pelo próximo. A luz que indicou a tantos lhe faltava a ele próprio no trilho das esferas mais sublinhadas. Então, ele rezou tanto, ele foi acolhido pelos melhores, doutor Bezerra, vieram acolher, mas ele não se sentia capaz nesse momento. Por quê? Por quê? Por questões cristalizadas, como a mãe de Gotuso falou, e ela continua: escute, meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? Como pode, nas horas vagas, que você pode subir às esferas mais elevadas, dependendo do seu trabalho duro e caridoso aí, em nome de Jesus, e perder tempo voltando para as esferas terrestres, procurando a família que vai seguir o caminho dela? Olha, olha que interessante, né? Gotuso trabalhava muito na espiritualidade, mas a jornada verdadeira não é a do corpo, né? É a do espírito. Então, quer dizer, ele ainda se sentia com o trabalho, ele já estava no plano espiritual, não é? Socorria os irmãos mentalmente abalados, mas se cansava em corpo, não integrou corpo e espírito. Trabalho cansativo do corpo não representa o trabalho edificante do espírito. Lembrei de alguém que em corpo, né, Jerônimo Mendonça, tem o livro O Gigante Deitado, né? Eu coloquei até um pouquinho da história dele aqui. 32 anos preso ao leito, paralítico e com agravante da perda da visão. Quase não dormia, aproveitou para estudar bastante. Tinham pessoas que liam para ele quando ele ficou cego. Nunca lhe faltou bons amigos. Certa vez um repórter perguntou o que era felicidade, ele respondeu: a felicidade para mim deitado a tempo nesta cama sem poder me mexer, seria virar de lado. Olha o que é felicidade para ele, gente. Em outra ocasião, ele diz: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Ele recebeu, nesse período que ele ficou acamado, uma doação de uma Kombi, né? Para ser levado às palestras e tornou-se um orador espírita. Pode-se dizer que ele conseguiu transformar o seu leito numa tribuna ambulante, dando palestras pelo Brasil todo e por meio dela conseguiu realizar um grande e valioso trabalho. Quer dizer, o trabalho não depende do corpo. Olha isso.
O gigante Jerônimo já dizia isso. É isso que a mãezinha do Gotuso está falando. Então, Gotuso era um trabalhador assíduo e dedicado, mas não se desfazia das mágoas e dos ressentimentos. Trabalhava muito, mas esse trabalho era uma ação exterior. E aí, se a gente for lá no livro, até coloquei aqui, Pensamento e Vida, a gente vai ver que ele fala do trabalho-ação e do trabalho-serviço, né? Que o trabalho-ação, ele se esgota, ele cansa. Pedro Neves fazia muito, mas na ausência do trabalho íntimo, na ausência do trabalho íntimo do espírito, fez perder o equilíbrio. Certa ocasião, ele viu o genro em um local de meretrício e a filha abandonada, menosprezada, e partiu para agredir o genro, né? Aí um dos benfeitores que estavam junto, ele já era trabalhador, o abençoou e perguntou o que que ele estava fazendo. Aquilo não faz parte, né? Então, o trabalho-ação, esse que você se esgota. Aí eu fico na casa espírita das 8 às 18 e limpo a casa espírita e organizo os textos e faço a faxina e faço. Este é um trabalho-ação. Trabalho-serviço é aquele que o bem aparece, né? Se não é fuga, né? E a mãe do Gotuso continua. Ela fala assim: o mestre Jesus aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas escuras da personalidade. Então, até os trabalhadores têm esses buraquinhos aí no muro. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é o senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho e da esperança, aguardará sempre, compassivo e bondoso, boas decisões de colaborar no apostolado redentor, suportará nossas faltas muitas vezes, entretanto, em nosso próprio interesse, devemos atentar vigilantes para os seus ensinamentos, com a sincera disposição de aplicá-los. E aí a bomba: o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Espera tudo de nós. Tudo o que é prática do bem. A empatia, a caridade, o amor devem estar acima de tudo, né? Então ela continua: como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que te feriram aparentemente? Aparentemente, né? Porque aparentemente parecia que o Chico estava dando a resposta só para a mulher da cesta, mas ele deu a resposta para o trabalhador também. Que a gente planta, a gente colhe. Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento, né? Os trabalhadores espírita, gente, trabalhador espírita, faltou essa aí, são livros lidos. Como estão as páginas em brancos da nossa vida, né? Lembrando aí que Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e a ele comigo. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O que está querendo dizer aí? Vamos abrir as portas e as janelas da alma para Jesus. Então, nós vimos irmãos espíritas, trabalhadores espíritas, ainda fragmentados, como diz a mãe do Gotuso, né? Eu lembrei que na Revista Espírita de 1866 tem lá a história do projeto de uma Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritas, que é quando Kardec vai falar do trabalho e dos obreiros, quem são as pessoas, né? É muito interessante. Para a gente relembrar que no livro dos médios a gente encontra lá as categorias dos espíritas, lembra? Os espíritas bons, imperfeitos, puros, os levianos, nós já vimos isso. No capítulo 17 do Evangelho a gente encontra a parábola da semente, que Jesus saiu a semear, uma semente caiu no solo duro, quer dizer, Jesus ensinou, mas veio o pássaro e levou, então quer dizer, caiu no coração, o coração não está preparado. Hoje eu entendo que Jesus falou, amanhã eu já esqueci, porque o pássaro levou a semente. Cai lá nos espinhos, cai lá nas pedras e cai no solo, na terra boa, né? Que é aquele irmão que ouve a palavra, compreende e começa a produzir frutos. Então a gente tem as categorias dos espíritas, né? Todas por Kardec. Mas nessa revista espírita de 1866, ele vai falar
de montar uma caixa para guardar recursos, né? Para socorrer os irmãos. E aí ele fala mais desses espíritas exaltados, que são aqueles nossos irmãos, aqueles que nós já fomos lá no comecinho, a gente queria fazer de tudo, lembra? Então, os espíritas exaltados, ele fala que eles deslumbram-se, esquecem-se de que a fé deve ser raciocinada, são presas fáceis desses mistificadores encarnados e desencarnados que deles se aproveitam para denegrir e ridicularizar a doutrina e seus adeptos. Então, quando ele vai falar dessa categoria de espíritas, ele traz esse texto Obreiros e Trabalhos aí na Caixa de Geral de Projetos para mostrar que os que mais caem, inclusive ele dá porcentagem de quanto desse trabalhador, são aqueles entusiasmados que querem fazer tudo e no fim abandonam a situação e não fazem nada. Então chama Projeto Caixa Geral de Socorro. É uma avó de um médium que diz que teve aquela luz para que eles montassem essa caixa, uma caixinha de dinheiro para socorrer, no caso do aluguel, no caso de ajudar algum irmão que está precisado, e tal. E aí, Kardec, ele vai falar da importância da gente parar para pensar num projeto, se ele é de todos e se todo mundo vai abraçar a causa, porque não é assim que funciona. O trabalhador espírita, ele não funciona assim. Ele tem um muro todo ali prontinho, mas de vez em quando vem alguém, como o irmão X diz, e derruba uns tijolinhos, e aí a pedra acaba passando por nós. Então ele fala assim: eu só peguei o pedaço, é muito interessante vocês lerem o texto, que ele vai falar dos trabalhadores. Ele fala assim: ó, em primeira linha deve-se colocar para esse projeto os adeptos de coração, animados de fé sincera, que compreendem o objetivo e o alcance da doutrina e lhe aceitam todas as consequências para si mesmo. Seu devotamento é toda a prova e sem segunda intenção os interesses da causa, que são os da humanidade. Lhes são sagrados e jamais os sacrificam a uma questão de amor próprio ou interesse pessoal. Então, primeiro está a doutrina. Para eles, o lado moral não é simples teoria. Esforçam-se por pregar pelo exemplo, não só têm a coragem de sua opinião, não só têm a coragem de sua opinião, disto fazem uma glória e, se necessário, sabem pagar com sua pessoa. Então, esses são os espíritos de primeira linha. Em seguida, vem os que aceitam a ideia da filosofia, sou espírita, porque ele satisfaz a razão, né? Então, a teoria toda, mas cuja fibra moral não é suficientemente tocada para compreender as obrigações que a doutrina impõe. O homem velho está sempre lá, e a reforma de si mesmo lhe parece uma tarefa por demais pesada. Como não são menos firmemente convencidos entre eles, encontram-se propagadores e defensores zelosos. Então, assim, em seguida vem aqueles que acreditam sim que existe a filosofia, que a teoria é clara, mas que ainda duvidam, né? Depois ele fala que vem os levianos, para quem o espiritismo está todo inteiro nas manifestações. Para estes é um fato e nada mais. O lado filosófico, que é o estudo, passa despercebido. O atrativo é a curiosidade, aquele irmão que fala assim: nossa, essa noite eu tive uma premonição. É mesmo? Ai, mandaram um recado para você. É mesmo? Então ele fala: ó, extasiam-se perante um fenômeno e ficam frios diante da consequência moral. Então ele vai falando, né, dos quatro tipos. Finalmente, há um número grande ainda dos espíritas mais ou menos sérios, que não puderam colocar-se acima dos preconceitos e do que dirão contidos pelo temor do ridículo. Aqueles que, considerações pessoais ou de família, com interesse por vezes respeitável a gerir, de algum modo são forçados a manter-se afastados. Eu sou espírita, mas eu me declaro católico. Todos esses, numa palavra, que por uma causa ou outra, boa ou má, não se impõem em evidência. A maior parte não desejaria mais do que se confessar, mas não ousam ou não pode. Isso virá mais tarde, à medida que virem outros fazê-lo e que não houver perigo. Serão os espíritas de amanhã, como outros são os de véspera. Então, aqueles irmãos que falam-se espíritas, mas ainda se declaram como outras religiões. Aí ele fala assim, ó, mas quando se trata dessa obra coletiva, de envolver todo mundo para angariar um dinheiro, onde cada um deve trazer seu contingente de ação, como seria o de uma caixa geral, por exemplo, convém ter em mente que nós temos diferentes tipos de trabalhadores. E aí ele traz as porcentagens, né? Uma observação ao mesmo tempo interessante e instrutiva é da proporção desses adeptos.
segundo as categorias. Olha, nós estamos em 1866. Essa proporção variou sensivelmente com os progressos da doutrina. Aí ele fala, ó, pode ser avaliada da maneira seguinte: a primeira categoria, aqueles espíritos completos que têm o coração bom, que são devotados, que abraçariam essa caixa com muita vontade, estava em torno de 10%. A segunda categoria, que são os espíritos incompletos, buscando ainda o lado da teoria e não o lado da moral, 25%. Os que estudam, mas não praticam, tá? O terceiro, os levianos, os que só se interessam pelos fatos morais, são muito prendidos aos fantasmas, aos espíritos, às psicografias, 5%. E essa proporção era inversa 10 anos atrás, 10 anos antes de 1866. E os da quarta categoria, aqueles que ainda não confessam, eu não sei se eu sou, se eu não sou, 60%. 60%. Tá aqui, gente. Então, a primeira categoria com 10% para se montar, vamos pensar que não é uma caixa de recursos, vamos pensar que é para a gente constituir hoje uma fraternidade. 10% você pode contar para tudo, 25% é aquele que vai pela teoria, 5% é o leviano, que se interessa só pelos fatos, e 60% é aquele que ainda está entre aqui e ali e não tem certeza. Aí ele fala: restam, pois, os adeptos da primeira categoria. Deste, certamente, tudo se pode esperar. São soldados de vanguarda dando prova de abnegação e de devotamento. Mas numa cooperação financeira, cada um contribui conforme os seus recursos, e o pobre só pode dar o seu óbolo. Aos olhos de Deus, esse óbolo tem o seu valor, mas para as necessidades materiais tem apenas um valor intrínseco. Portanto, o número dos que poderiam contribuir um pouco largamente e de maneira eficaz é muito restrito. E aí ele fala: aqui nada de complicação administrativa, nada de pessoal burocrático, é uma caixinha. Algumas pessoas de boa vontade e comprometidas realizariam o trabalho. Então vocês viram, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Porque dentro dele já tem todos aqueles emaranhados de problemas, como de Pedro Neves, como de Irmão Gotuso, que já estão trabalhando por uma causa maior, mas ainda se perde no homem do passado, né? Então, em 1866, Kardec nos traz uma coisa que é para os dias de hoje. É preciso a mudança íntima, é preciso domar as suas más inclinações. Então, falar do trabalhador espírita vai muito além de falar do porquê que aquele irmão tomou a decisão de dizer é, que a irmã estaria enrolando para levar uma cesta básica, né? Porque cada um de dentro de nós, no mundo de provas e expiações, tem os tijolinhos soltos. Se a gente não sedimentar bem esses tijolinhos, os buracos serão penetrados. E é como eu disse, né? Para o trabalhador espírita, o buraco é mais embaixo. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos fazer desse estudo reflexão para a nossa vida como espírita. Que assim seja, graças a Deus.